Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana temos 2 grandes temas em cima da mesa. Aliás, temos um grande tema de política internacional que tem, aliás, ocupado jornais e telejornais por todo o mundo. No passado dia 3 de janeiro, os Estados Unidos, à total revelia do direito internacional, atacaram a Venezuela e sequestraram o presidente Nicolás Maduro sobre o pretexto de o levar para ser julgado nos Estados Unidos por crimes de narcoterrorismo, e também alegando que ele não teria ganho as últimas eleições e que por isso não seria o presidente legítimo da Venezuela. E passo já para ti, Maria, para nos dizeres, do meio disto tudo que tem acontecido nos últimos dias, também já saíram novos documentos relativamente à acusação contra Nicolás Maduro. Pergunto o que é que fazes desta situação? Olha, isso tu dizias do argumento da administração Trump. Depois a Adriana falará um pouco mais sobre isso, o argumento do narcotráfico. Mas na verdade o vocabulário é muito antigo, já foi testado até à exaustão e já foi usado em vários pontos do globo para justificar intervenções americanas. E portanto isso não surpreende. O que surpreende, aliás, é que Donald Trump sinta a necessidade de justificar quando nem sequer passou pelo Congresso. Não teve uma autorização do Congresso, que é obrigatório para fazer uma intervenção externa. Mas isto nós já tínhamos, eu não sei se nós chegámos a falar aqui da nova estratégia de segurança nacional que Donald Trump lançou há umas semanas, onde ele deslocou o centro da ação americano para o seu backyard, para a sua zona de influência, ou a zona entendida como a zona de influência mais próxima dos Estados Unidos, já desde a doutrina Monroe, que é uma doutrina que surge a meio do século XIX, que basicamente diz que os Estados Unidos não devem ter uma grande intervenção externa por todo o mundo, devem sim concentrar a sua intervenção externa no seu hemisfério de influência, que isto quer dizer mais as Américas e até a Europa, e depois temos um corolário do Roosevelt, do Theodore Roosevelt, já agora, no fim do século XIX, em que se instala mesmo a ideia de que a política regional é mesmo importante para os Estados Unidos. Inclusivamente o Theodore Roosevelt teve uma guerra com a Espanha, creio que em Cuba, no fim do século XIX, por causa destas ideias. E o Trump já se declarou várias vezes como o herdeiro dessa ideologia e dessa doutrina, que foi substituída pela doutrina Truman depois da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade continuou a ser uma doutrina que sustentou a atividade dos Estados Unidos naquela região, na América do Sul e na América Central. E há um episódio que eu tenho ouvido algumas pessoas a comparar, que é mais ou menos comparável, que é a invasão do Panamá, ou a intervenção em 1989 no Panamá por parte do Bush pai, em que o Bush pai pediu autorização ao Congresso em 1989 e fez uma intervenção no Panamá para capturar o ditador, que era o Noriega, e há uma diferença muito grande aqui, por isso é que eu acho que não se pode comparar. É que, para além da autorização do Congresso, que Trump dispensou, mas isso não me surpreende em Trump, também não vos deveria surpreender a vocês, mesmo que sejam muito otimistas em relação à força do Estado de Direito em relação a Donald Trump. A grande diferença é que
havia uma transição mais ou menos pronta e havia uma escala de território que permitia que as coisas fossem um bocadinho mais suaves, ou a transição fosse um bocadinho mais suave do que provavelmente vai ser aqui na Venezuela, porque o Panamá foi um caso de sucesso, ou seja, o Panamá contribuiu para a ideia de que há certas intervenções que até podem correr bem, ao contrário, por exemplo, do Iraque, não é? Mas é que a Venezuela tem muitas diferenças territoriais, tem muitas diferenças políticas e sociais em relação ao Panamá, e a presidente interina que foi apontada por Washington já veio dar voltas de 180 graus e não se percebe muito bem onde é que ela está. Porque se Donald Trump diz que esta presidente interina, que é a Delcy Rodrigues, que não é Maria Corina Machado, e depois não sei se Leonor não queres falar disso, porque nós falámos disto um dos últimos episódios do ano, e bom ano já agora a quem está a ouvir. Eu mandei a de Frosques, olha, tinha razão. Mandou-a de Frosques e de facto a Leonor conseguiu prever que Donald Trump iria. Por acaso, se calhar tens aí ligações com Donald Trump que nós desconhecemos. Não, e ele apontou isso... Delcy Rodrigues, aliás, super verosímil, mas ele apontou Delcy Rodrigues que já veio dizer que a intervenção nos Estados Unidos foi uma brutalidade a pedir o regresso de Nicolás Maduro. Depois, entretanto, o Trump meio que a ameaçou e ela voltou atrás. Portanto, a orientação efetiva de Delcy Rodrigues é um bocado indecifrável. E isto é um dos grandes problemas que acontece agora na Venezuela, que é diferente do Panamá por causa disso. Só mesmo para terminar, também há a ideia de que Moscovo e a China podem ficar contentes com esta intervenção. Porquê? Porque Moscovo fica contente porque legitima a Ucrânia e a China fica contente porque pode legitimar Pequim. No entanto, eu acho que isso é muito simplista e acho que é um bocadinho mais difícil, porque Moscovo, sim, fez o ritual esperado de condenar, etc, etc, mas depois teve uma leitura de estratégia meio distante, meio diferente, que é a Venezuela era um aliado distante e que gastava algum dinheiro da Rússia, e de facto isto pode querer dizer que os Estados Unidos estão a aproximar mais da visão do mundo que o Putin tem. Depois na China é um bocadinho diferente, porque a China também não gostou da invasão da Ucrânia em 2022 por uma razão muito simples, é que a China, e isto mesmo para terminar, a China opera numa lógica internacional de estabilidade, porque qualquer alteração na lógica internacional pode legitimar os claims de Taiwan à independência. Portanto, acho que convém olhar com cautela para o papel da China nos próximos meses. E antes de passar à Adriana, que nos vai trazer aqui algumas componentes a este debate um bocadinho mais específicas sobre a questão do narcotráfico, eu gostava só de acrescentar algumas coisas à discussão. Em primeiro lugar, dizer que esta discussão não é sobre Maduro e a legitimidade das eleições, das últimas eleições que o elegeram. Acho que centrar a discussão nesse ponto é um exercício de whataboutism e um insulto à inteligência das pessoas que querem de facto discutir este assunto. Este assunto pode ser discutido, mas chega de termos de voltar a esse assunto para poder dizer que uma intervenção imperialista dos Estados Unidos é errada. Acho que a discussão que nós temos de ter é sobre o imperialismo dos Estados Unidos, que sempre existiu, aliás, têm sido partilhadas imensas imagens sobre as sucessivas intervenções dos Estados Unidos por todo o mundo, tanto intervenções indiretas como boots on the ground, desde a Segunda Guerra Mundial. Têm-se feito paralelismos também com os casos de Iraque e do Afeganistão, mas eu acho que é interessante analisar uma espécie de nova fase deste imperialismo dos Estados Unidos, em que já não é necessário ensaiar qualquer tipo de justificação ou inventar uma mentira que funcione pelo menos para apaziguar a comunidade internacional liberal. É totalmente um ato de pirataria, da lei do mais forte, quase de uma espécie de darwinismo social aplicado à escala internacional, ou seja, quem tem mais força tem o direito incontestável de invadir os mais pequenos à sua volta, independentemente de ser feita a revelia não só do direito internacional, como das instituições do Estado de Direito do próprio país. E acho que essa
isso sim tem de ser discutido. E também o facto de que este ataque, que no fundo se consubstancia no sequestro, no rapto de um líder de um país soberano, da Venezuela, foi feito com o objetivo de o levar para ser julgado nos Estados Unidos, um país onde ele nunca esteve, por um tribunal que não tem jurisdição sobre Nicolás Maduro, e por crimes que têm uma fraquíssima base na realidade. E acho que Trump mostrou muito bem qual era o objetivo desta intervenção, muito mais do que ensaiar uma espécie de teatro de fantoche da democracia e de uma suposta ética da democracia liberal. Ele disse que vamos fazer muito dinheiro com a Venezuela, vamos fazer muito dinheiro com o petróleo da Venezuela, e insistiu até nesta ideia de que a nacionalização das empresas de petróleo da Venezuela, que tinham, aliás, não foram da responsabilidade de Nicolás Maduro, essa nacionalização já tinha acontecido até antes do próprio Hugo Chávez ter chegado ao poder, seria o maior roubo da história da América, o que me fez rir um bocado, assim, rir triste, porque, quer dizer, o maior roubo da história dos Estados Unidos é a própria existência dos Estados Unidos, que é um país construído sobre o roubo das terras indígenas. Portanto, eu imagino... Enfim, foi logo o que eu pensei quando eu vi isto, do maior roubo de sempre. Entretanto, já ameaçou também a Colômbia, Cuba e também a própria Groenlândia, que faz parte da União Europeia, porque pertence à Dinamarca, e disse agora recentemente, acho que até foi ontem, que este é o nosso hemisfério, ou seja, esta ideia de que tudo é o nosso quintal, o quintal dos Estados Unidos, e que por isso há uma espécie de direito, lá está, quase esta coisa do mais forte, eu sou o leão desta selva, tenho o direito de intervir. E acho que este comportamento face aos povos da América Latina faz lembrar muito a década de 1970, com a famigerada Operação Condor, na qual os Estados Unidos... apoiaram, quer dizer, abertamente, isto não é uma teoria da conspiração, apoiaram golpes de Estado e subsequentes ditaduras de extrema-direita em países como a Argentina, o Chile, o Brasil, a Bolívia e o Paraguai, por exemplo, levando a que na Argentina cerca de 30 mil pessoas fossem assassinadas, os chamados assassinadas ou desaparecidas, ou seja, estas pessoas que nunca foram encontradas. No Chile foram cerca de 3 mil pessoas que sofreram também este destino em ditaduras abertamente apoiadas pelos Estados Unidos. E o objetivo era deitar abaixo, na altura, governos progressistas ou socialistas, não necessariamente governos comunistas. E acho que isto lembra muito isso, mas de forma ainda mais intensa e descarada. E gostava só de terminar com uma nota, antes de passar aqui à Adriana, que tem a ver exatamente, a Maria já tocou um bocadinho nisso, na situação internacional. Quer dizer, o Putin condenou logo a invasão e o ataque a um território soberano com direito à autodeterminação, quer dizer... Pronto, é minimamente hilariante, não é? É para rir, não é? Quer dizer, eu vi isso e ri-me por dentro. Claro que agora a Rússia, claro que os Estados Unidos agora perdem, quer dizer, já não tinham muito, mas perdem qualquer sentido moral para contestar o que está a acontecer na Rússia, na Ucrânia. Não concordo com uma comparação que tem sido feita entre a China e o Taiwan, porque é quase uma comparação de futurologia. É uma coisa que ainda não aconteceu. E acho que teria contornos completamente diferentes. Eu não gosto muito desta coisa, eu acho que já aqui falei muitas vezes das comparações para tudo, é tudo comparável com tudo, e dizer por fim que acho que a União Europeia tem um papel miserável, como tem tido ao longo dos últimos tempos. Mas eles estão muito preocupados, Leonor. They're deeply concerned. Sim, we're deeply concerned. Estamos a observar de perto os desenvolvimentos. Acho que a União Europeia está numa situação completamente humilhante, completamente ajoelhada, sem capacidade de reação crítica independente ao comportamento dos Estados Unidos. É um absurdo. É uma coisa vergonhosa. Eu sinto vergonha como cidadã da União Europeia. E dizer como apoiante da União Europeia? Não. Sim. Eu disse como cidadã. É cidadã europeia. Rui Tavares, é cidadã europeia. É cidadã europeia. Sou. Pode não ser de acordo com a minha vontade, mas também sou cidadã portuguesa, não é? Não viram aqui primeiro? Não, mas atenção, eu acho que a União Europeia... enfim, não vou discutir o que é que eu acho sobre a União Europeia a fundo, mas eu acho que a União Europeia aqui, sendo uma unidade política existente e partindo desse pressuposto,
podia representar um bloco internacional mais crítico, solidário, uma força que representasse mais a paz, o direito internacional. E pelo contrário, cai nesta coisa ridícula de continuar a ser um lacaios dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os Estados Unidos não querem saber da Europa para nada. Parece que a Europa anda assim sempre atrás de Trump de forma um bocado ridícula. E passando para ti, Adriana, que nos queres trazer algumas questões mais relacionadas até com a tua área de trabalho. Sim, mas primeiro não vou deixar sem pôr esta nota para tu comentares, Leonor. Não sei se viste, mas durante esta madrugada, Maria Corina Machado deu uma entrevista, depois de ter sido espezinhada por Donald Trump, em que ofereceu-lhe o Prémio Nobel da Paz dela. E é um dia muito difícil para estar em desacordo contigo, porque tu foste profundamente visionária quando a mandaste frosques. Olha, tu até partilhaste no Instagram as veias abertas à América Latina. Eu fiquei orgulhosa da minha amiga. Olha, essa é a minha primeira recomendação, desde já. Eu já vou a esse ponto, também queria dar só uns toques relativamente à questão em concreto, mas queria falar em primeiro lugar sobre o principal argumento dos Estados Unidos, que é o narcotráfico. Para as pessoas perceberem exatamente o quanto esta questão do tráfico de droga é relevante internamente, e uma questão interna dos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 90, e isto é preciso fazer um bocadinho de história, porque há muitas pessoas que têm imensa dificuldade em ler um livro, portanto convém deixar isto claro. Mais ou menos nos anos 90, uma empresa chamada Purdue Pharma teve uma brilhante ideia de todos os fármacos que eram dados às pessoas para dor moderada, que não era considerada oncológica, eram muito diferentes daqueles que eram dados mesmo para questões terminais. E os opioides eram utilizados pelos médicos de uma maneira muito específica, com muito cuidado, porque havia um entendimento global de que desde a fase nos anos 30 e nos anos 20, em que se dava heroína a donas de casa porque tinham dores de cabeça, que tudo o que era relacionado com opioides tinha que ser feito com muito cuidado, porque criava não só um efeito de habituação, mas um efeito enorme de dependência. E a Purdue Pharma teve uma brilhante ideia, porque tinha, enfim, das criaturas mais sinistras que já existiram no mundo inteiro, eu devo dizer que o Richard Sackler deve ser a pessoa mais sinistra que eu conheço. O Richard Sackler teve uma brilhante ideia de saber que um fármaco opioide, se não fosse trabalhado para um mercado global e para um mercado americano total, e não só para os doentes de cancro terminal, não era competitivo e, portanto, não dava dinheiro. E então ele tentou que, pela primeira vez, um opioide muitíssimo forte, a oxicodona, que, só de uma forma muito simples, a oxicodona é como se fosse heroína num comprimido. Eles criaram uma ideia de que, por ter uma libertação controlada, não criava dependência. Esteve na FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos, durante muito tempo, e não estava a ser aprovada por razões evidentes. Então, eles fizeram aquilo que pessoas como eu estudam nesta parte dos assuntos regulatórios e de medicamentos e de controle de substâncias no mundo global, foi o precursor e conseguiu fazer o principal caso de fraude, e devo dizer de irresponsabilidade completa das instituições americanas, que foi contratar o Curtis Wright, que era a pessoa responsável por aprovar o medicamento. Contratou a própria empresa, portanto a empresa esteve fechada com ele dentro de um hotel e criaram a frase mais sinistra que alguma vez aconteceu nesta área, que é e que foi para o rótulo do medicamento, que era dizer que este comprimido, tomado como dito pela empresa, acredita-se que diminua o risco de habituação. O que é que aconteceu a partir disto? E acreditem que isto é mesmo muito relevante. O que é que a empresa fez a partir daí? As populações mais pobres dos Estados Unidos e mais sujeitas a danos físicos pelo seu trabalho eram as regiões da Appalachia, que estavam muito sujeitas a trabalho manual nas minas de carvão. E então Richard Sackler, com o seu exército de delegadas de informação médica e delegadas farmacêuticas, inundaram populações inteiras e médicos inteiros com estes medicamentos. Chegou ao ponto de existirem clínicas chamadas pill mills, em que estavam agarrados durante horas em filas para entrarem nestas clínicas, em que, sem sequer serem auscultados, lhes davam estes medicamentos para a mão. O que é que isto fez? Só para terem uma ideia, há doentes que tomaram pela primeira vez um comprimido de oxicodona, achando, dado que os seus médicos lhe deram para dores moderadas que tinham de lesões, e morreram instantaneamente de overdose. É um medicamento que absolutamente vicia,
e não só vicia, como é uma bomba instantânea para o sistema humano, e há pessoas que morreram sem sequer criar o abuso que eles consideravam que era isso que era o problema. Depois desta epidemia ter passado, depois de Richard Sackler, depois da Purdue ter sido arrastada por tribunais fora e ter o Estado americano ter tornado bem claro que tinham viciado populações inteiras, criou-se um efeito tampão, no sentido em que este medicamento saiu do mercado, mas as pessoas continuaram agarradas. Não há ninguém, esta estatística é muito importante, não há nenhuma família nos Estados Unidos que não tenha alguém na sua família que tenha sido dependente ou tenha tido uma overdose de opioides. É este o nível que foi deixado nestas comunidades. E quando se retirou os fármacos legais, o que é que as pessoas ficaram com disponibilidade? Heroína e fentanilo. Então estas comunidades, neste momento, estão arrasadas pelo tráfico de heroína mexicana e de fentanilo, que está a ser produzido no México, está a ser trazido para estas comunidades, e especialmente pessoas que estão a fabricar fentanilo já nos Estados Unidos, mas trazendo materiais da China. Isto é um problema mesmo muito sério, porque, como eu disse, o principal fator de morte nos Estados Unidos neste momento é a overdose relacionada com opioides ou com heroína ou derivados da heroína e do fentanilo. E isto é tão relevante internamente que a justificação de travar o tráfico de fentanilo e de heroína faz todo o sentido. Acontece algo muito relevante. Só existe tráfico de heroína e de fentanilo por zonas que são terrestres para os Estados Unidos. Qual é o país que tem uma fronteira terrestre com os Estados Unidos? É o México, não é a Venezuela. Então utilizou-se um argumento absolutamente emotivo e que faz todo o sentido, de comunidades inteiras que estão a ser absolutamente visceradas com um grau de dependência absolutamente horrífico, e fez acreditar estas comunidades, e está-se a utilizar este argumento como se a Venezuela fosse uma das principais formas de entrada nos Estados Unidos de heroína mexicana, que é uma falsidade. Existe narcotráfico, sem dúvida nenhuma, que sai da Venezuela. A Venezuela é utilizada como um país transportador, mas é diretamente por via marítima para a África, para depois entrar na Europa. Eu trabalhei no Reino Unido num programa para ajudar pessoas que saíam de dependência de opioides e que estavam a tomar metadona, e algo que nós sabíamos de políticas públicas era que o principal fator de tráfico que existia para rotas para a Europa, de facto, vinha da Venezuela, e não era da Venezuela para os Estados Unidos. Isto é só para explicar que o argumento de se ir à volta do Congresso, que é absolutamente uma ilegalidade, ir-se à volta do Congresso para se fazer uma operação estratégica, quase utilizar o argumento do Putin de uma operação especial, de uma operação estratégica especial para se retirar um presidente, para o culpar de crimes de narcotráfico, não é só uma irrealidade, é o facto de uma administração americana não tomar responsabilidade, porque nunca se tomou responsabilidade por se ter viciado populações inteiras nos Estados Unidos por culpa do Estado americano. Existem ainda processos em tribunais para que zonas inteiras, imaginem cidades inteiras nos Estados Unidos que gastaram bilhões de euros a tentarem lidar com esta epidemia de tráfico de opioides, e o Estado americano arreda-se e nem sequer consegue fazer com que a família Sackler, com muito dinheiro que ainda tem, pague aquilo que deve de facto a estas comunidades. Vou terminar mesmo só dizendo isto, que a crise de opioides e a crise que está a assolar comunidades inteiras nos Estados Unidos é de facto um dos principais fatores de irresponsabilidade estatal que eu já vi na minha vida inteira, e lamento imenso, não é Venezuela e não é o narcotráfico venezuelano que o iria resolver. E a Marjorie Taylor Greene, que era do movimento MAGA, falou exatamente sobre isso. Ela trabalhou no Oversight Committee, que trabalhava especificamente nestas áreas, e ela disse claramente e muito bem, não acredito que estou a citar Marjorie Taylor Greene, se preocupasse com o narcotráfico, estava preocupada exatamente a fechar as rotas de tráfico do México para os Estados Unidos, e a Venezuela não tem nada a ver com este assunto. Isto é imperialismo americano, sim, que acha que pode aparentemente entrar num país, roubar um presidente que sim era um presidente não legítimo, mas isso não implica que se vá raptar presidentes não legítimos. Não estou a ver ninguém entrar num aviãozinho e raptar o Putin. Portanto, não é assim. Será que o Donald Trump não queria vir internacionais. raptar o Montenegro? Já estamos um bocado fartas dele. Ok, isto não é um pedido de lei da paridade, isto é um pedido de Leonor Rosas. Leonor Rosas. Fico bem específico.
Aliás, porque imagina Donald Trump em espinho e olhar para aquilo comparado com Atlantic City e achar que a Sol Verde de facto nem sequer tinha ponta para onde se lhe pegasse. É exatamente isso, acho mesmo muito relevante deixar este ponto, porque última frase, desculpem, vários homens com muita capacidade de ler bibliografia estiveram a explicar e a fazer mansplaining neste fim de semana em como o War Powers Act dava capacidade ao presidente americano de fazer este tipo de coisas. É falso, não dá. E aliás, a pessoa responsável de Donald Trump sobre estas matérias, que era a Susie Wiles, até disse numa entrevista à Vanity Fair há alguns meses, aquele em que fizeram uma aproximação dos lábios delas e uma coisa muito esquisita. Nós ir para a Venezuela, não, precisamos de autorização do Congresso. Pois, parece que Donald Trump não quer saber do Congresso e não quer saber das instituições, e espero que não aconteça o mesmo com a Groenlândia e com a Colômbia. Ainda natos na Groenlândia já agora. Quer dizer, já está anunciado, não é? Exato. Saindo aqui dos Estados Unidos e da Venezuela, um tema que certamente nos irá ocupar em episódios futuros, nem que seja pelo facto de que Trump já anunciou alto e bom som intenções de continuar não só na Venezuela, nós é que agora mandamos lá, como também já ameaçou outros países, e provavelmente voltaremos a este tema, mas aqui numa segunda ronda necessariamente mais curta, decidimos olhar para dentro do nosso país, com o arranque oficial da campanha das presidenciais, com novas sondagens a sair que só aumentam a já existente confusão de perceber quem afinal é que passará à segunda volta, e aumenta também os clamores de vários candidatos em nome do voto útil, sempre em si próprios, não é? E também estamos a gravar na véspera do último debate das presidenciais, que juntará todos os candidatos. E começo contigo, Maria, aqui para invertermos. Para invertermos, não, mas enfim, só para a Adriana não terem ouvido a Adriana sem parar durante muito tempo. Mas é mau? Estás a dizer que é mau ouvir-me durante muito olha, tempo? por acaso tenho a dizer que a tua intervenção de hoje foi das minhas favoritas que tu fizeste na Lei da Paridade. Tenho de confessar. Aprendi imenso, não sabia imensa coisa. Aprendi imenso. Nada do que tu imenso. disseste. Adorava que esta Adriana conhecesse a Adriana que eu conheci tipo há 6 anos. Acho que elas iam passar uma com a outra. Acho que isso é muito divertido. Estás sempre a mandar essas bocas, minha marxista. Pá, eu também acho que mudei muito nos últimos 6 anos, felizmente. Porque se fosse a mesma pessoa. É que nós nem sequer nós não trazemos esses pontos, não é Miss Democracia Popular. Nós não falamos disso. Não, mas isso ela não mudou, mas isso eu não mudei. Mas eu acho mesmo fofo que a Adriana ache. Das noites, sim, e esqueces que esta Leonor ainda está cá. Ela é verdade. Eu entendo a necessidade de cope. Mas Maria, começo para ti, já não temos imenso tempo, mas até porque hoje é o stalinismo a moderar o episódio. Meu Deus. E pergunto-te o que é que previsões, olhando para a frente e para trás, o que é que nos dizes sobre estas presidenciais na sua reta já quase final? Olha, está deprimente, é o que eu tenho a dizer. Quer dizer que está mesmo. Mas hoje, por acaso, na RTP vai dar o último debate presidencial com os 11 candidatos. Digo 11, porque depois também houve uma coisa muito gira sobre os candidatos que puderam ou não entrar. Eu ainda não percebi se Joana Amaral Dias pode entrar ou não. Acho que não é? Eu não me dediquei muito a esse assunto, peço desculpa, mas acho que não. Portanto, infelizmente não vamos ver cartazes do ADN e afiliados sobre os puns das vacas. Eu tenho imensa pena. Nem os vídeos dos minutos de antena em que ela está a fazer tipo de... Aquilo é para imitar um filme que me está a faltar o nome, por favor, vão ver. Porque ela é tipo uma... É o Cowspiracy. Não. Há outra que ela está a imitar um filme em que está tipo com uma espada de olhos postos em invasores que estão... Opá, não sei, olha. Oh meu Deus, não vi tem isso. Que ver, eu não sei... Leonor, não te estejas a rir porque ela esteve no teu partido. É verdade, mas acho que podemos concordar que houve qualquer coisa que se passou ali que não tem nada a ver com o meu partido. Pois, eu não sei, não tenho a psicanálise da Joana Amaral Dias. Mas ela é psicóloga, de facto. Pois, vou-me abster. Eu poderia falar muito sobre isso, mas vou-me remeter ao silêncio. I prefer not to speak. Aquele sticker que a Adriana adora, que é I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble.
Acho que é o Mourinho. Pá, pronto, vou encarnar essa personagem. Mas pronto, para speak on big things. Para, a campanha começou, nós estamos a gravar na terça-feira, e a campanha começou no domingo. E eu não tenho grande coisa a dizer sobre a campanha, a não ser o grande fantasma de Passos Coelho, que regressa à esquerda e à direita. A candidata do teu partido, Leonor, invocou a memória de Passos Coelho para concentrar, para concentrar a esquerda numa coisa que eu acho que é interessante e é inteligente, que é o combate à Troika, mas acho que é desatualizado, porque sinceramente, quer dizer, já passaram 10 anos, e portanto fica um bocado estranho, não é? E o Coutrinho fez um ataque a Marcos Mendes, ou um contra-ataque a Marcos Mendes, porque houve um apelo ao voto útil. Aliás, houve 2 apelos ao voto útil, e um deles foi fracassado, e eu já vou aí, mas o apelo à direita não foi, e teve várias reações. A reação mais engraçada, para mim, foi a reação de João Coutinho Figueiredo, em que disse a Marcos Mendes que o espírito reformista de Sá Carneiro e a coragem de Passos Coelho estavam agora na candidatura dele. Isto é o quê? Isto é uma transferência de herança ideológica, não é? Isto é ele a dizer aos eleitores que podem estar indecisos e até eleitores do PSD que ele é o novo PSD, que eu acho que é interessante para a IEL. Não é surpreendente, mas é interessante porque de facto houve ali uma mudança muito grande. Eles agora são o PSD. Engraçado lembrar, e inclusivamente invocam a memória de Pedro Passos Coelho quando supostamente são liberais e faziam uma coisa, também não eram grandes fãs da postura de Passos Coelho durante a Troika, mas afinal sim, isto quer dizer que a direita está mesmo com uma crise muito grande, não é? Também está a enfocar coisas que se passaram há mais de 10 anos, mas não me surpreende. Mas surpreende-me a resposta insólita de Luís Marques Mendes, que eu achei insólito e tétrico, em que ele diz: mas o primeiro-ministro pode entrar, estão a enfocar o primeiro-ministro ter entrado na campanha não sei o quê, e invocam o nome de Sá Carneiro, mas Sá Carneiro morreu a fazer uma campanha presidencial. Quer dizer, eu entendo o apelo à emoção aqui, achei um bocado tétrico demais, e achei um bocadinho um dramatismo um bocadinho demasiado grande para o início da campanha, não percebo E é porque. uma falta de respeito para a família de Sá Carneiro, com toda a sinceridade. É uma falta de respeito. Opa, sabes que eu já não sei. Pois, repara, eu acho o nome de Sá Carneiro, eu imagino Sá Carneiro a contorcer-se na tumba, porque repara, ele está sempre a ser invocado para tudo e para nada. E depois, que é o nosso Dom Sebastião do século XX, na política portuguesa, há sempre um. Mas repara, Marcos Mendes diz isto, e isto é interessante porquê? Porque isto pode mesmo querer dizer que ele, dentro da campanha deles, eles têm informações de que Coutinho de facto rouba mesmo muito votos, não só indecisos eleitores que flutuam entre PSD e ele chega por aí, mas mesmo provavelmente militantes do PSD, porque este apelo, militantes convictos, porque este apelo não é para fora, este apelo é para as bases, este apelo é um apelo emocional às pessoas muito ligadas ao PSD, e é para dizer, espera aí. Só que o problema desta contrarresposta é que não fecha o debate, porque na verdade não responde àquilo que Coutinho disse, que é que lhes faltam espírito reformista no PSD, que aliás depois também é legitimado por uma crítica que Passos Coelho, que Coutinho também invoca, também já fez a Luís Montenegro. Pronto. Depois à esquerda, por isso é que eu digo que é um bocado deprimente, é que António José Seguro depois ontem à noite acertou mais ou menos o tom. Mas António José Seguro teve os 2 primeiros dias de campanha completamente sem marcar nada. Também disse que não ia responder aos apelos ao voto útil ou ao voto Mas dos... ele fez canto alentejano, Maria. Achas que ele não marcou o compasso? Opa, por acaso eu não vi isso. Eu tenho que ver isso, por favor. Olha, É tão mais cringe quanto aquilo que tu estás a pensar, sim. eu tenho a stalinista a fazer-me sinais para avançar, portanto eu vou mesmo acabar só a dizer que houve 2 apelos ao voto útil logo no início da campanha, que é uma dramatização muito grande. No início, um deles eu já falei, o outro foi de António José Seguro, à esquerda. Problema, a esquerda não respondeu. Opa, e eu acho que isto é um sinal um bocadinho problemático, porque quer dizer que a esquerda provavelmente não acha que seja assim uma ameaça assim tão grande. E portanto, vamos esperar para ver. Eu acho que o Almirante é o que tem estado melhor, surpreendentemente,
não achava nada que ia dizer isto, mas por uma razão muito simples, é porque conseguiu responder a Luís Montenegro de uma forma que eu não concordo muito, que é que os primeiros-ministros não devem entrar na campanha, não sei o quê, mas isto beneficiou porque ele aparece como independente, e depois marcou o tema da saúde ontem, que foi uma coisa que eu vi poucos candidatos a fazer, exceto o Jorge Pinto, que foi falar da regionalização de uma forma um bocado estranha. Queria fazer uma assembleia, tipo, eu não percebi também, mas também tentou. Mas isso é Pronto, uma coisa que o livro gosta de fazer, tipo assembleias, grupos de debates para discutir assuntos. Mas é que ele depois também disse que não sabia de onde o que é que ia acontecer nesta Assembleia de 100 cidadãos. Pronto. Então, mas porquê é que vais convocar a Assembleia? Porque ele conduzia uma ambulância quando era mais novo, E ele pá. tem Vocês não sotaque. estão a perceber. Olha, respeita Jorge E ele Pinto. tem sotaque. Eu até simpatizo com o perfil, mas repara, pá, achei estranho, achei esquisito, mas pronto. Depois uma pessoa olha para a campanha de 1986, está toda a gente a falar disso e vê vídeos e não sei o que, vai a RTP Arquivo e coisas, e eu fico mesmo deprimida. Ontem emocionei-me a ouvir mas eu depois falo disto nas recomendações. Beijinhos. E Adriana, peço-te alguma rapidez nesta segunda ronda? Vou ser rápida, só para dizer algumas coisas. O facto de. Eu acho mesmo isto e acho que é isto que a campanha Luís Marques Mendes está a pensar. Se há coisa que nós sabemos neste momento é que há dois candidatos que têm uma enorme dificuldade em conseguir agarrar a sua base clássica eleitoral. António José Seguro, a base clássica do Partido Socialista, e Luís Marques Mendes, a base clássica do PSD. E, portanto, como toda a campanha de Coutinho de Figueiredo é eu não sou Marques Mendes e Marques Mendes é horroroso, o que ele está a tentar fazer é, de facto, separar a base de voto do PSD, e o que o Luís Marques Mendes está a tentar fazer é agarrar o voto, não só o voto útil, mas a sua base do PSD, que me parece evidentemente que quando estamos a disputar aqui 2% e 3%, porque vamos ser claros, o que interessa nestas eleições presidenciais é a primeira volta, porque qualquer pessoa que vá à segunda volta contra André Ventura vai ganhar a segunda volta. Portanto, é relevante ver quem é que passa para a segunda volta. Maria, eu não quero fazer futurologia, eu não sou a bruxinha dos astros como tu, mas quero deixar bem claro que a maior probabilidade que nós temos neste momento é André Ventura passar definitivamente para a segunda volta e alguém passar com ele para a segunda volta. Seja quem for, vai ganhar. É verdade, Seja quem for, vai ganhar. Sim, mas eu já não estou tão otimista, desculpa. Pronto, continua. Assim sendo, queria só falar sobre o fator Pedro Passos Coelho, que acho isto bastante cómico. Como ele não fala, como ele não diz nada, todas as pessoas acham que são candidato de Passos Coelho. Todas as pessoas tentam do tipo, tirem Passos Coelho da vossa boca, porque com toda a franqueza, se ele quisesse fazer um apoio, ele fazia, e vamos ver se para a segunda volta de facto o vai fazer ou não. Relativamente agora às fases finais da campanha, eu queria só falar muito rapidamente e depois já passo sobre a tracking poll, que na minha opinião vai ser o grande fator do debate de hoje, terça-feira que estamos a gravar, o debate na RTP, com todos os candidatos. Acho que vai ser dos principais tópicos, para além da Venezuela, claro, que é uma sondagem muito cómica que coloca em primeiro António José Seguro, mas com 19.3, e Gouveia e Mel logo a seguir com 19.2. Eu adoro que a TVI e CNN não percam uma oportunidade para colocar Gouveia e Mel a conseguir passar à segunda volta. E, portanto, tiveram que arranjar algum candidato para estar acima de Gouveia e Mel, e por acaso calhou ser António José Seguro. Que estranho não ser o principal candidato que pode fazer frente a Gouveia e Mel, que é Luís Marques Mendes. Que estranho que esse candidato seja o que decresce mais nessa sondagem. Eu não sou teorias da conspiração, mas que lá já. Não sei como é que vai ser, propriamente o debate, se André Ventura vai conseguir monopolizar como fez no debate das rádios. É sempre muito difícil, só gostava de saber e dar um grande abraço ao Carlos Daniel, porque boa sorte e bom chance para esse debate que deve ser absolutamente aterrador, e lembrar aos portugueses, e acho mesmo muito importante a quem nos está a ouvir, para pedirem o voto de mobilidade nas eleições presidenciais, se quiserem adotar o voto de mobilidade para o poderem fazer, porque se estivermos a pensar nisto de forma concreta, temos mais de 2 episódios até à primeira volta das eleições e, portanto, estamos mesmo a chegar lá. Eu acho mesmo que esta campanha não vai mudar absolutamente nada. Acho que a campanha não vai mudar absolutamente nada. Acho que como nós entramos é exatamente como nós vamos sair. E estou pronta para comer o meu chapéu se André Ventura não passar para a segunda volta com qualquer outro candidato que lhe vai ganhar, evidentemente, na segunda volta. Já só temos mais um episódio, sem ser este.
É verdade, o próximo episódio vai ser totalmente futurologia e o seguinte, análise dos resultados da primeira volta. Muito rapidamente, eu gostava de deixar aqui algumas notas. Eu, tal como a Maria, sinto que tenho pouco a acrescentar. Acho que há uma grande indecisão, particularmente, enfim, no campo mais à direita, sobre quem é que passará a segunda volta. Parece muito pouco credível esta última sondagem que a Adriana, esta tracking poll, como é que isto se chama, que coloca Gouveia Melo em segundo lugar, António José Seguro em primeiro, que faz cair André Ventura, parece-me muito pouco credível, até olhando para o panorama global da política portuguesa, que assim seja. Por um lado, porque acho que o Almirante tem sido uma verdadeira desilusão ao longo destas últimas semanas. Lá está, nós sempre falámos um bocado sobre isto. Cada vez que o Almirante fala, perde votos. Cada vez que o Almirante se manifesta sobre qualquer assunto, perde votos, porque é até pior do que eu esperava que ele fosse como candidato e como, enfim, debatente e tudo isso. Acho que a campanha de António José Seguro não me parece ter esta pujança que esta tracking poll demonstra. Acho muito pouco credível, até porque acho que este ensemble de figuras que nos são apresentadas nestas presidenciais são, em geral, fracas figuras que cativam um pouco, e acho que os debates mudaram provavelmente muito, muito pouco sobre isto, porque não houve nenhum que tivesse tido uma vitória assim tão retumbante sobre outro dentro deste campo da direita que no fundo disputa a segunda volta, e acho pouco credível. Agora, acho que de facto, acho que até foi a Adriana que disse isso, quem passar à segunda volta, se André Ventura for à segunda volta, que me parece ser do mais plausível, até olhando para a tendência internacional do crescimento da extrema-direita na Europa, será muito provavelmente o vencedor. Ou seja, quem passar com André Ventura para a segunda volta irá acabar por ser o Presidente da República, a menos que eu esteja muito, muito enganada, porque se fará, como acontece sistematicamente em França, esta barragem democrática, esta é uma espécie de muralha democrática para não permitir que o candidato da extrema-direita vença as eleições, e aí quem quer que passe à segunda volta, pode ser aqui a cadeira do estúdio, vai ter os votos de toda a esquerda, vai ter os votos de todo o centro político e até da direita democrática, e portanto naturalmente irá vencer, parece-me. Agora, algumas questões sobre a disputa à esquerda, mesmo para terminar. Acho que e António José Seguro tem feito isto numa tentativa relativamente sistemática e desesperada de ser o candidato que passar à segunda volta. Vive assim numa espécie de esquizofrenia sobre se é de esquerda ou se é de direita, sobre se é um candidato de centro, sobre como é que se define, e tem tentado até apelar a algum voto útil à esquerda, que eu acho que não tem funcionado particularmente, não só pelo facto de ele ser um candidato, enfim, uma figura fraca, como pelo facto, e aí eu acho importante a Catarina Martins ter mobilizado coisas que se passaram há 10 anos, uma pessoa que do ponto de vista da esquerda representa muito pouco. Foi uma pessoa que alinhou com o governo PSD-CDS na altura da Troika, que chegou até a querer procurar uma solução de entendimento governativa com o PSD nessa altura, que impediu que algumas leis fossem a Tribunal Constitucional também nesta altura dos cortes da Troika. Portanto, quer dizer, acho que é importante não deixar que Seguro reivindique um lugar de esquerda que não tem. E dizendo isso, toda a gente sabe que eu sou, enfim, apoiante e bastante convicta da Catarina Martins. Acho que ela tem tido uma boa prestação, e termino só dizendo o seguinte: acho que à esquerda é muito importante para os partidos de esquerda, e vocês sabem que não estou a incluir o PS, perceber quem é que vai ficar, que candidato é que vai ficar em primeiro lugar neste espaço da esquerda. Também vai permitir auferir a capacidade do LIVRE de ter um bom resultado quando o Rui Tavares não é candidato, o que se revelou difícil, por exemplo, nas europeias, e acho que vai ser, sem dúvida, um teste de vida e de força para o Bloco e para o PCP, que têm os dois bons candidatos, sendo que eu naturalmente prefiro a Catarina, e por isso acho que são eleições muito importantes à esquerda, visto que a esquerda falhou em arranjar um candidato em comum. E
fechando aqui este nosso episódio que já vai longo, pergunto-te a ti, Adriana, o que é que nos recomendas, muito rapidamente? Dado que já recomendei as Veias Abertas da América Latina do Galeano, que acho mesmo muito, 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 muito relevante as pessoas lerem nesta altura, também devo dizer que eu não acho que Donald Trump é propriamente intelectual e, portanto, não há aqui uma ligação que se possa dizer que seja coerente e histórica, até relacionada com a invasão. Acho que é uma coisa muito mais prática e por isso vou fazer uma recomendação muito relevante. Se aquilo que eu vos disse e estive aqui a falar para vocês faz sentido e algo querem aprofundar mais, há um ótimo documentário na HBO que chama-se The Crime of the Century, que fala especificamente em como a família Sackler e a Purdue foi responsável pela maior epidemia de saúde pública nos Estados Unidos e, portanto, podem vê-la com profundidade e também de como apareceu o fentanilo nas ruas dos Estados Unidos, exatamente o efeito que está a ter. Estamos nas centenas de milhares de overdoses neste momento por ano nos Estados Unidos relacionadas com opioides e, portanto, o argumento emotivo para a população americana pode ser muito bem explicado por aí, mas como o próprio documentário deixa claro, não é como se a palavra Venezuela alguma vez aparecesse nesta história e é importante, eu acho mesmo importante deixar isto para a veracidade histórica e para as pessoas perceberem exatamente o quão fácil é, quando não existe conhecimento técnico sobre as coisas, de enganar uma população inteira. Maria, o que é que nos recomendas? Antes de passar à minha sugestão, queria só discordar de uma coisa que a Adriana disse e depois acho que vamos ter certamente tempo para falar sobre isto. Vocês estão a testar a minha moderação hoje. Estamos, está ali nisto. É para começar bem o ano. É por regras. Eu discordo disto da Adriana só num ponto, que é quando tu dizias, Adri, que o Donald Trump não é ideológico aqui. Eu acho que a única coisa em que ele de facto é A Adriana ideológico... disse que ele não era intelectual. Sim, ou intelectual, e que não era só, e que não era uma invasão justificada por motivos intelectuais ou ideológicos, era só práticos. Eu não acho que seja só práticos, acho que é práticos por causa do petróleo, eu acho que não é só práticos, até porque a única coisa que o Trump tem sido consistente desde que é figura pública é sobre a admiração dele pelo McKinley, pela doutrina Monroe, etc, do século XIX, portanto eu até acho... Ele começou como isolacionista, Maria, não te esqueças disto. Ele era um isolacionista. Exatamente, mas mesmo o isolacionismo do McKinley é um isolacionismo da doutrina Monroe. Mas pronto, mas continuando, a minha recomendação é uma nova série sobre 1986, sobre a presidência a duas voltas, que vocês podem ver. Isto não é mesmo porque eu mudei de casa, mas porque eu acho que está muito bem feito. Podem ver na RTP Notícias, vai passando cada episódio e acho que está muito bem feito e acho que é importante recordar 1986. Eu comovi-me no outro dia a ver umas imagens de arquivo sobre, depois do discurso de Vitória do Soares, etc, sobre a capacidade incrível daqueles dois homens em um conceder a vitória e o outro unir o país depois do país ter ficado partido ao meio depois de 1986. E eu gostava que houvesse um espírito democrático tão forte hoje em dia como havia na altura. Acho que é pedir demasiado ao Pai Natal, que já passou. E desculpem se estão a ouvir estas coisas, isto é a minha cadela que está a ressonar profundamente ao lado da minha secretária. E para terminar, vou deixar uma recomendação de um livro que li agora mesmo na viragem do ano e pelo qual fiquei muito, muito apaixonada, que se chama Betty, da Tiffany McDaniel. Eu não conhecia a autora. É um romance que foi escrito em 2020 e que é muito emocionante e muito comovente e muito forte, que é inspirado na vida da mãe da própria autora. Há até um site em que podem ver as fotografias o livro chama-se Betty, da própria Betty, do pai dela, e é um livro sobre esta pessoa, Betty Carpenter, que nasceu em 1954 e é filha de um pai Cherokee, ou seja, de um povo originário dos Estados Unidos, e que vive numa família muito pobre, no Ohio, com muitos irmãos, e ela tem uma forma de escrever absolutamente mágica, lírica, super visual, e o livro explora temas muito interessantes e de forma muito forte de violência, de abuso sexual dentro da família, ou seja, desta questão do incesto, de racismo contra pessoas indígenas, que às vezes é um tema menos falado, ou seja, contra os povos originários indígenas dos Estados Unidos, mas também é um livro muito bonito de uma homenagem de uma filha que amou muito o seu pai e que admirava muito o que ela chama esta magia antiga do seu pai,
E eu recomendo mesmo muito o livro. Foi assim das coisas mais incríveis que eu li recentemente. E talvez nestes tempos mais tristes vos aqueça um pouco o coração. E antes de concluir este nosso programa, gostava de deixar uma recomendação coletiva. A Lei da Paridade vai voltar aos palcos, portanto, para quem nos gosta de ouvir, talvez também nos queiram vir voltar a ver. O ano passado tivemos 2 espetáculos no Teatro Maria Matos e foram uma experiência incrível para nós, ficámos realmente de coração cheio, e este ano vamos repetir essa experiência, não só em Lisboa, dia 25 de junho no Tivoli teremos um espetáculo ao vivo, mas também no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, dia 2 de junho. E por isso, como queremos muito voltar a vermos e temos um espetáculo novo sob o mote Quem Tem Medo da Igualdade, com uma nova forma de espetáculo e novas convidadas muito incríveis, ainda tudo em segredo, gostávamos muito de vos recomendar coletivamente que comprassem bilhetes para nos vir verem e no fim, quem sabe, conversar connosco e dizerem-nos o que é que acham desta nossa Lei da Paridade. E assim, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.